Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Genoveva Alves, estou aqui para mais esta aula de matemática, isso mesmo. Hoje vamos aprender um pouquinho sobre o valor posicional. E para esta aula, quem está conosco? Professora Joyce, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Olá, estudantes do terceiro ano. Estamos aqui para essa aula de matemática que ficará disponível no repositório do aplicativo do Centro de Mídias e você poderá revisitar esse conteúdo sempre que você achar necessário. Isso mesmo. Olá, Andrei, que também nos acompanha aí. Muito bom tê-los conosco. E claro, vocês estudantes aí que nos acompanham, sejam muito bem-vindos. Prestem bastante atenção nessa aula e, como a Pro Joyce disse, pode voltar aí e rever a aula também. Vamos pedir ao oráculo para colocar na tela o título da nossa aula. Olha só. Valor posicional. E cá estamos nós. Pro Genô, Pro Joyce. E deixamos aí para vocês, além dos nossos avatares, não é, Pro? Também nossas redes sociais, @genoalves_, @profjoycesp, para que vocês possam compartilhar conosco os seus registros com o hashtag Eu no CMSP, ok? Vamos então para a nossa habilidade? Olha só, a habilidade de hoje... EF03MA02, identificar características do sistema de numeração decimal utilizando a composição e a decomposição de número natural de até 4 ordens. Isso mesmo, e o objeto do conhecimento é justamente a composição e decomposição de números naturais. Muito bem. Lembrando que essa habilidade se encontra aí no currículo paulista. Isso mesmo. Mas enfim, composição, decomposição, geralmente nós trabalhamos ali com as nossas fichas sobrepostas, não é? Pensando aí no valor posicional de cada algarismo, mas hoje vai ser um pouquinho diferente e nós já vamos mostrar como será. Vamos perceber aí um pouquinho o que vamos aprender, Pro? Vamos lá? Olha só, o que será que nós vamos aprender nesta aula do componente matemática? Já podemos ver aí alguns algarismos, não é? Temos o 4, o 8 e o 5. Quer dizer que se eu pegar esses 3 algarismos e reorganizá-los, eu posso formar aí o número 458? Isso mesmo. E se a gente reorganizar também, dá para fazer o 485, 584, 845, são todos os mesmos algarismos, mas a posição deles está invertida, o que acaba mudando o valor deles, né, professora? Exato, quantas possibilidades então, não é? Será que nós conseguimos fazer isso também com as letras, Pro? Olha só, temos ali algumas letras. Essas letras estão soltas, mas poderíamos pensar em uma palavra utilizando essas 4 letras? Então, 2 letras As, uma consoante L e uma consoante M. Então, uma palavra com 4 letras, com essas daí, eu consigo pensar na palavra lama. Lama. L-A-M-A. Ah, mas se nós invertermos, colocarmos M-A-L-A, fica mala. Então, a posição das letras também importa muito na hora da escrita. Isso assim como mesmo. Os números. Exato, olha aí mais uma vez a interdisciplinaridade que a gente sempre fala aqui, não é, Pro? Isso são chamados de anagramas e nós vamos ver agora nas nossas atividades. Mas basicamente a nossa aula de hoje se resume nesta questão, de pensar aí um pouquinho mais sobre o valor posicional. Observem, por exemplo, aqui, este número 8, ele está na posição das unidades. Portanto, são 8 unidades. Esse 5 ocupa aí a posição das dezenas. Então, 5 dezenas, portanto, 50. E já o 4 ocupa a posição das centenas. Então, nós temos 4 centenas, 5 dezenas e 8 unidades. Então, 458. Já nos outros números formados, inverte-se. Esses 5 já não são mais 5 dezenas, e sim 5 centenas agora. O 8 não são mais 8 unidades, e sim 8 dezenas. E o 4
4 unidades. E assim por diante. Então, vamos para a nossa atividade, porque nós vamos ver aí um pouco mais sobre o valor posicional. Então, lá no material de vocês, no Currículo em Ação, na página 15, você tem aí a atividade. Você sabia que, trocando de lugar as letras de uma palavra, podemos escrever outras? Elas são chamadas de anagramas. Nem sempre as novas palavras criadas existem em nossa língua. Veja alguns exemplos. Então, olha só, temos aí 3 palavrinhas: mala, amor e lousa. Então, quando nós trocamos essas letras de lugar, isso se chama anagrama, não é isso? Olha que legal. Então, da palavra mala, podemos escrever lama e alma. Muito bem. E da palavra amor? Olha só, Roma e mora. E da palavra lousa? Podemos escrever Osal ou Saulo. Essa palavrinha aqui, por exemplo, não existe na nossa língua, não é? Sim. É uma palavrinha totalmente diferente. Olha só, misturamos ali as letras, saiu essa palavrinha aí, mas não existe. Mas como está escrito aqui, olha, nem sempre as novas palavras criadas existem na nossa língua. E este é um exemplo disso. Então, nós trouxemos aqui algumas letrinhas, olha. Por exemplo, a palavra Roma está aqui na minha mão. Tem 4 letras aí, Roma. Olha só, R-O-M-A, ok? Roma. Mas se nós trocarmos aqui de lugar, fica amo, se não usarmos todas. Se usarmos só 3 letrinhas, dá para formar aqui a palavra amo. Mas se colocarmos aí as 4, virou amor. Olha só. Muito bem. Assim como no exemplo dado. Veja que legal. Então, isso se chama anagrama. E nós podemos brincar aí na nossa sala de aula. Também fica uma dica bem bacana, inclusive para aqueles estudantes que têm aí alguma dificuldade ainda com a questão da alfabetização. Já podemos aproveitar e brincar um pouco com as letras, descobrindo novas palavras. Muito legal, não é, Pro? Isso mesmo. Tem outras palavras também que nós usamos muito na alfabetização, inverter as partes da palavra, né? Por exemplo, Sim. Bolo, escrever lobo. E assim por diante. Dá para brincar bastante com as palavras, mas aí vimos que a letra, o valor da letra influencia muito, né? O lugar da posição da letra influencia muito. Isso. E aí, da mesma forma, nós vamos pensar agora nos números. Olha só. Então, com a escrita dos números, o que acontece quando nós trocamos os algarismos de lugar? Observe o algarismo, ou melhor, o número 837. Se você mudar a ordem dos algarismos, você obtém novos números? Sim ou não? Sim. Sim, não é? Com certeza. Vamos escrever 2 deles? Pro, você pode pegar aí para nós? Então, vou pegar. O 8, o 3 e o 7. Quais serão os números que a gente pode formar? Novos números, olha só. Vou mostrar para eles. Tem o 8. Esse é o momento de pausar o vídeo e pensar aí, refletir junto com os colegas qual outros números nós podemos criar a partir desses 3 algarismos. Isso. 837. Então, podemos trocar ali eles de lugar agora e formar novos números. Ó, eu vou passar o 8 para o final. Da centena, ele vai vir aqui para a unidade. Então, já muda totalmente o número, hein? Isso, então já ficou 378, ou seja, 378. Olha, já formou um número novo, hein, Pro? E como que nós podemos formar outro número novo aí? Agora eu vou colocar ele, então, na posição da dezena. Que ele estava na centena, na posição da dezena, olha só. 387, então? Isso mesmo. Já alcançamos aí o objetivo proposto, que era formar 2 novos números. Mas será que ainda conseguimos formar um terceiro? Conseguimos sim, ó. Nós iniciamos com o 3 na posição da dezena. Já passamos ele para a centena e agora podemos colocar ele na unidade.
Ah, 873? Isso. 873, muito bem. Olha quantas possibilidades nós temos. Vamos ver então aqui na tela. Nós colocamos aí duas sugestões, olha lá. Podemos formar também o 738, assim como 387. Veja, os mesmos algarismos apenas trocaram de lugar, não é? E agora, escreva números com os algarismos 4, 6 e 9. Use todos eles sem repeti-los. Ah, uma ótima dica é essa mesmo que a gente já estava falando, né, professora? Sim. Pensar no algarismo em cada ordem. Um momento, mesmo. formar um número com ele na posição da unidade, depois na posição da dezena e depois na posição da centena. Assim você nunca vai repetir os números. Exato. Pro, e vamos tentar formar aí alguns números com esses algarismos? O 4, o 6 e o 9. O primeiro número que pensamos aí é justamente essa ordem. Vamos pegar o 4, Sim, o 6 e o 9? Então, se o 4 estiver na posição da centena, já serão 400. E se o 6 estiver na dezena, 460. E com o 9 na unidade, 469. Isso. Muito bem. Então, esse já é aí um primeiro número. Vamos pensar no 4, trocando o 4 de lugar? Vamos colocá-lo lá na unidade? Na unidade primeiro? Isso. Olha só. Então, tiramos ele da centena e colocamos ele na unidade. Isso. Então, virou 694. Tem mais uma possibilidade, Pro? Podemos colocar ele na casa da dezena. Tiramos eles da centena, tiramos eles da unidade e agora vamos colocando na casa da dezena. Isso. Então, 649. Muito bem. E aí, nós podemos também fazer outras formas, modificar esse número para que possamos criar novos números, modificar a posição desses algarismos. Pro, já conseguimos colocar aí 3. Vamos colocar aqui na lousa os que nós já formamos, deixa eu ver. 469, que mais? 964, nós já apresentamos aí? Não, mas é uma possibilidade. É uma possibilidade. Temos também esse outro, olha, 694. Esse nós mostramos. Isso. Aí o outro que você havia mostrado, 496. Não, eu mostrei 469. 69, né? Então, observe, olha, são muito parecidos, apenas trocou o 6 e o 9 de lugar. O 9, que eram unidades, passou a ser dezena, nesse caso aqui, e as 6 dezenas passaram a ser 6 unidades. Então, de 469 passou a ser 496. Usando esse mesmo princípio, nós podemos utilizar aqui nesse próximo número. Do 964, podemos trocar ali o 6 pelo 4 e formar 946. Isso! E lá no 694, como podemos fazer? Invertendo o 9 e o 4, 649. Muito bem. E aí vem uma perguntinha, olha. Quantos números você escreveu? Com apenas 3 algarismos, usando ele de diversas maneiras diferentes, nós conseguimos escrever aí pelo menos 6 números diferentes, não foi? Olha que interessante e que exercício bacana para se fazer. Então, 6 números diferentes aí nós escrevemos utilizando apenas 3 algarismos. Muito bem. Então, olha só, esses algarismos que nós utilizamos aqui para mostrar para vocês são as cartelas das unidades lá das nossas fichas sobrepostas, que recortamos do material do aluno. Então, dá para nós utilizarmos aí para aprender também sobre o valor posicional, mesmo não usando as demais fichas sobrepostas, cartelas sobrepostas, não é? Muito bacana, não é, Pro? Eu adorei. Eu também gostei dessa aula. Muito obrigada pela sua participação. Nossa aula já está chegando ao fim. Aprendemos um pouco aí sobre o valor posicional dos números naturais. Na próxima aula aprenderemos mais sobre regularidades. Não esqueçam das tarefas e também de avaliar a nossa aula. Contar aí para nós o que acharam, tá bom? Sempre um prazer tê-los conosco. Muito obrigada, Pro Joyce. Obrigada.
Muito obrigada a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, E até tchau. a próxima.